Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 1 até o 18. Gênesis 22. Gênesis 22, do 1 ao 18. Amém? E diz assim a palavra de Deus. E aconteceu depois dessas coisas, que tendo Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a que amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-se sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente te possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém? Amém. Bem, é uma história bem conhecida, a história de Abraão. Mas eu quero dar uma ênfase a essa segunda ação de Abraão, após ele receber, o filho da promessa, de se ver, de experimentar, de conviver, de ter contato com a promessa que Deus tinha cumprido na vida dele. Antes, eu quero te fazer uma pergunta, muito importante para tudo que a gente vai falar aqui. Quantas coisas você entende que recebeu do Senhor, que você experimentou, que você tocou, que você entende, que foi resposta de uma oração? Ou que foi o resultado de uma busca que você teve com o Senhor?
Quantas coisas você consegue se lembrar de bênçãos que você recebeu porque você orou, porque você jejuou, você buscou, você fez tudo o que precisava ser feito? Você consegue imaginar isso, né? Essas bênçãos. Vamos colocá-las na figura de Isaac. E se Deus pedisse aquilo que você lutou tanto para receber? Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua ação? Eu quero, a princípio, dizer para você, meu irmão, que é diante de uma situação como essa que nós realmente somos provados. A gente, de fato, não é provado apenas para quando nós entendemos que precisamos batalhar para conquistar alguma coisa, porque o nosso alvo está bem na nossa frente, nós sabemos o que nós queremos, mas e o que fazemos depois que conquistamos essa bênção? Qual é a nossa atitude? Qual seria a nossa atitude? Ou qual é a nossa atitude? Porque talvez você esteja vivendo isso. Quando o Senhor pede aquilo que você batalhou tanto para ganhar. Nós somos provados nas intenções do nosso coração, meu irmão. E eu quero te dizer que existe uma gama muito grande de crentes, cristãos, que colocam as bênçãos no lugar de Cristo em seus corações. E isso é um problema muito sério. Porque uma pessoa que tira o Senhor do centro do seu desejo para colocar uma bênção, é uma pessoa que se move pela sua necessidade humana. Ora, mas a Bíblia não me fala que o cristão nos últimos dias não viveria de fé em fé? De não pelo que vê? As coisas que movem o seu desejo não são apenas as coisas dessa terra, porque tudo que é produzido nessa terra ficará nessa terra. Mas nós precisamos colocar os nossos olhos em Cristo Jesus, para que a gente não se corrompa, até mesmo com as bênçãos que Ele nos entrega. Quantas pessoas são levadas, as multidões enchendo igrejas por conta de promessas? Promessas que nem mesmo a maior das autoridades dessa terra podem garantir, como um lugar no céu. Nós não podemos garantir a salvação de ninguém. Mas eu quero te levar mais para um entendimento da sua responsabilidade como aquele que vive o processo da obediência. A gente consegue entender pelos próprios passos de Jesus, o Filho de Deus, que mesmo sendo filho, mesmo sendo tão grandioso, ele não negou a vontade do Pai. Ele viveu o processo. E na própria caminhada de Cristo, nós podemos também entender um pouco nesse processo de renúncia de Isaac. Nós vemos que Abraão, ele preferiu obedecer. E quem nos prometeu que o caminho de obediência nos isentaria de sofrimentos? Quem disse que o caminho de obedecer ao Senhor nos isentaria de processos de dor, de lágrimas? Eu acredito fielmente que quando a palavra ela diz que nós um dia voltaremos colhendo dos frutos que nós semeamos com lágrimas, com alegria e com júbilo, ela não nos garante que isso seria na terra. Provavelmente pode ser que esses frutos que você vai colher não sejam aqui. Mas se você entende que a eternidade é um lugar de alegria completa, e lá é para onde você está apontando a sua vida, você certamente, caminhando por esse caminho de obediência, você vai conquistar a alegria eterna e a recompensa da sua obediência. Exatamente esse silêncio que a gente consegue ouvir
da igreja quando a gente para de usar os púlpitos para falar apenas das recompensas que a gente recebe. Quando a gente ora, quando a gente jejua. A gente se esquece da nossa importância como cristãos, que devemos matar a nossa carne. De parar nos mover pelos nossos próprios desejos. E usar Cristo como uma desculpa para ter êxito na nossa caminhada. O Senhor não é, como o pastor sempre disse, não é um gênio da lâmpada que tá disponível à nossa vontade para cumprir os nossos desejos. Aonde está o nosso coração quando se trata de obediência? Será que a gente consegue caminhar até um pouco antes de subir ao monte de Moriá? Porque é isso que a gente mais vê nas igrejas, meu irmão. Uma gama de liderança, instruindo pessoas a viverem um processo até o caminho onde você recebe a bênção. Mas e depois que você recebe o seu carro? E depois que você consegue o seu emprego? E depois que você é abençoado, o que você faz com a bênção que você recebeu? Nós estamos morrendo e ajudando a matar outras pessoas espiritualmente. Porque escolhemos viver uma vida de engano. Porque estamos pregando para todo mundo que quando nós obedecemos ao Senhor, nós viveremos uma vida de recompensas e felicidade. Mas não é isso que a gente vê pela própria palavra de Deus. Como que os discípulos morreram? Como aqueles homens e mulheres que não estão negando a sua fé no Oriente Médio, estão morrendo, estão padecendo. Como aqueles que não escolhem não renunciarem ao Senhor, estão padecendo por amor a Cristo. E como seria a sua atitude diante de uma pressão do sistema, das pessoas, desse governo? Se colocassem você para escolher entre Cristo ou a vida. Porque o nosso desejo é viver. Mas a gente precisa parar de se mover pela nossa vontade. E entender que a nossa maior recompensa nessa terra é ser usado pelo Senhor. Eu acredito fielmente que se por algum acaso o Senhor te prometeu um carro, não é para que você ande no luxo, é para que você dê carona para alguém. Eu não acredito em um reino exclusivista. Eu não acredito numa igreja genuína que se move por interesses individuais. Mas eu acredito em uma igreja viva, luz do Senhor nessa terra, que usa dos seus próprios benefícios para abençoar a quem precisa. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Cristo. E buscar dele, Senhor, qual é a sua vontade? Você consegue imaginar o lado humano de Abraão, colocando o filho dele para sacrifício? Comece a imaginar você entregando o melhor que você tem. E eu não estou dizendo sobre filhos. Eu estou dizendo de recompensas mesmo. Porque a gente não precisa ir tão profundo, não. Nós vemos muitas pessoas gananciosas que não abrem mão do seu dinheiro, mas vivem fazendo campanhas para arrecadação de dinheiro. Qual é a lógica disso? E eu estou falando de igreja. Eu preciso falar sobre a igreja. Porque quando nós saímos daqui, cada um de nós somos responsáveis a sermos essas testemunhas. As nossas ações precisam dar um bom testemunho para o mundo. Não há como responsabilizar a pregação do Evangelho para uns e outros, uma vez que entendemos e lemos que o legado são para todos. A responsabilidade são para todos.
E ainda que você não tenha habilidade com a fala, as suas ações falarão por você. E digo mais, as suas ações falarão mais por você do que as suas próprias palavras. Talvez você venha nesse culto de quinta-feira, esperando que eu estimule você, no momento da palavra, a buscar mais o Senhor para conquistar a sua vitória. Mas eu quero te incentivar a se posicionar com os joelhos dobrados ao Senhor e se arrepender dos seus desejos corruptíveis. Porque as coisas que nós desejamos nessa terra, elas são corruptíveis. Se eu desejo um carro do ano, amanhã quando lançar um outro carro, eu vou querer aquele outro carro. Mas não há como substituir o nosso Deus. Não há quem seja maior do que Ele. Não há quem seja mais poderoso do que o nosso Deus. A Bíblia pode estar cheia de promessas, cheia de palavras boas, que satisfazem o nosso desejo, e geralmente elas vêm na hora certa, né? Quando a gente está precisando de alguma direção, eu sei que o nosso Deus, Ele é amoroso, Ele é Pai. Nós conhecemos um coração de Pai, todos nós sabemos. Mas Ele também é justo juiz. Por que o Senhor te daria algum benefício, algum privilégio para a sua satisfação pessoal, uma vez que nem mesmo Jesus, seu Filho, teve tal privilégio? Nós sabemos qual é o caminho que devemos seguir. É o caminho de Jesus. Você consegue ver na caminhada de Cristo na terra, em algum momento Ele se beneficiando de talvez a falta de alguém, de um problema financeiro de alguém, a não ser usando dos problemas das pessoas para capturá-las para Cristo, para ensiná-las, para que ainda quando exortando em amor, porque o que movia o coração dele era o desejo de ver aquela pessoa com ele desfrutando da eternidade. Por que conosco seria diferente? Igreja, paremos de nos mover pelos benefícios. Nós precisamos nos mover à casa do Senhor para algo muito maior do que receber bênçãos, do que arrancar coisas dos celeiros do Senhor. Nós precisamos torná-lo o objeto principal da nossa adoração. Nós precisamos colocá-lo mais uma vez no centro da igreja. Porque o que nós estamos vendo é um grupo de pessoas muito influentes. Nesses últimos meses, o que você mais consegue ver são notícias de grandes igrejas que se corromperam. Não sejam mais um. Não se deixe enganar. Satanás conhece os seus desejos. Ele sabe o que você gosta. Ele sabe aonde pode te tocar. Não se deixe enganar pela sujeira do inimigo. Há uns 2 dias atrás, eu estava vendo alguns vídeos no YouTube. E acabou que eu caí num vídeo onde um pastor estava comentando sobre um pastor /coach lá dos Estados Unidos, algum canto da América, que ele estava ensinando um grupo de pastores como encher a igreja. Ele não usou essa palavra, mas a intenção era povoar a igreja, camuflado daquela fala do tipo, tirar as pessoas do mundo. E
em circunstância bem específica, ele estava falando sobre o culto de jovens. E esse coach, esse pastor, ele ensinando a esses líderes, disse que um culto de jovens, você precisa ser seletivo com o que você fala. Você não pode falar sobre renúncia, porque você afasta o jovem da igreja. Mas se você entra num culto coletivo, quanto mais você fala de bênção, de benefícios, de riqueza, mais atrai as pessoas. E sabe o que mais me choca nisso tudo, meu irmão? É que é uma fórmula que tem dado certo. As igrejas estão cheias de pessoas espiritualmente vazias. A gente não pode ficar esperando apenas de uma liderança, meu irmão. Obediência, o caminho de renúncia, não é para quem está aqui em cima apenas. Sabe por quê? Eu não estou na sua casa. Eu não convivo com a sua família. Eu não sei nem quais são os problemas que você enfrenta no seu dia a dia. Que dirá os seus problemas internos. Eu não vou poder resolver nada para você. Mas existe alguém que sonda e conhece o seu coração. Se você não tiver um relacionamento profundo com o Senhor, você não vai entender o processo, você não vai entender o desejo dele, e automaticamente você não vai conseguir ter êxito na sua caminhada. Talvez caminhar até aqui foi o bastante para você. Mas Deus está te chamando, vem mais um pouquinho. Porque eu tenho mais. E obviamente, uma coisa que eu gosto sempre de relembrar é que tudo que custa alguma coisa, tudo que vale alguma coisa, custa alguma coisa. Quanto mais precioso é a presença do Senhor, mais difícil, mais batalha você vai enfrentar. Porém, a sua recompensa foi achada nele. Não importa o que você perdeu na caminhada, você subiu a Moriá. Você não parou até aqui, aonde a sua bênção chegou. Você não está vivo, preso, você não está preso no caminho até aqui da renúncia. Você ousou avançar. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar. E eu sei que você, assim como eu, pode estar vivendo dias bem difíceis. Mas a palavra de Deus diz que a graça do Senhor nos basta. Ela é espírito e vida. Creia na palavra do Senhor. A graça te basta, meu irmão. Não desista. Não desista de nada que você colocou aqui no altar. De nada que você tem como objeto de conquista. Mas não pare quando conquistar. Se mova e ouça tudo que o Senhor deseja a seu respeito. Você pode estender as suas mãos para cá.